Olá, hoje é dia 25 de setembro de 2020. Eu sou Frei Gilvando Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, sou também assessor do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e hoje, dia 25 de setembro, está completando 1 ano e 8 meses em que a mineradora Vale, em conluio com o Estado, sepultou vivos 272 irmãos e irmãs nossas naquele crime tragédia que aconteceu em Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, aqui ao lado de Belo Horizonte, Minas Gerais. E nesse dia eloquente, conforme diz o bispo Dom Vicente Ferreira, todo dia 25, eu tenho a alegria e a responsabilidade de entrevistar o nosso querido tio Maurício, carinhosamente assim chamado, tio Maurício Alves Pereira. Boa tarde, tio Maurício, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, com a graça de Deus, tudo bem. Tio Maurício, primeiro eu quero do fundo do meu coração agradecer por você ter aceitado o meu convite para gravarmos essa entrevista aqui. Eu sei que prosear com você é uma graça, mas também uma grande responsabilidade. Me sinto quando, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Moisés tentou subir o monte, Deus falou assim, tire as sandálias, porque essa terra é sagrada. Aqui tem uma sarça ardente. Tio Maurício, então, no último dia 10 de março, agora de 2020, você completou 71 anos de vida? 71 anos. Então, você nasceu dia 10 de março de 1949, correto? Isso mesmo. Nasceu lá em São Paulo. São Paulo. Na capital de São Paulo. E quando eu nasci em São Paulo, era a cidade da Garoa. Hoje é a cidade das enchentes. Que região que você nasceu lá? Você lembra onde você nasceu em 10? Olha, eu nasci em Itaquera e me criei na região leste de São Paulo. E depois, tio Maurício, você viveu muito tempo lá na capital de São Paulo, depois você teve uma leve passagem pelo... Eu fui com a minha família para o Paraná, eu tinha 11 anos, e depois lá, meu pai tinha um pedacinho de chão, família pobre, né? E depois tive a oportunidade de conhecer os carmelitas e passei um tempinho em Graciosa. Que é um seminário dos 3 carmelitas, né? E depois voltei a São Paulo e aí a minha família voltou também. E aí passei minha adolescência, minha juventude, conhecendo muita gente interessante, gente boa, na época da ditadura, sobretudo, né? E conheci as fraternidades Charles de Foucault, em 67. Ainda na capital de São Paulo. Em 67, eles lá no ABC Paulista, e tive essa grande graça de conhecer o Chico, o Serafim, ambos mineiros, e o Guido francês, que era o sacerdote da fraternidade. Aí comecei, todo final de semana, encontrava com eles, rezava um pouco com eles, o tempo foi passando, e conheci uma ordem, a Ordem Cisterciense, e fui recebido na ordem. Em São Paulo ou no Paraná? Em São Paulo. Aí em São Paulo, mas comecei o noviciado, e os monges cistercienses, mas foi um tempo muito pequeno, eu saí, e depois, durante uns bons anos, fiquei afastado da vida da igreja, e só vim voltar em 80, quando Papa São João Paulo II veio ao Brasil e reacendeu uma chama dentro de mim, e veio toda aquela espiritualidade Charles de Foucault, de viver no anonimato, mas então decidi viver isto com o povo da rua. Mas antes, fui para Maringá com as crianças pobres de Maringá, passei um tempo lá, e um trabalho feito pelo Lions, e me chamaram e comecei a conhecer as famílias e da periferia, a maioria das meninas muito pobres, filhas de boias frias, algumas catavam papelão na rua,
e dali eu dei um outro salto que eu fui a Curitiba. E em Curitiba, fui viver numa favela, perto da PUC, lá tendo os maristas lá na PUC, e ali convivi. Você lembra o nome da favela lá em Curitiba? Vila Pinto. Vila Pinto. Ela é bem junto da universidade, nos fundos dela tem um lado a universidade e a PUC, né? E acima as franciscanas bernardinas e mais acima os jesuítas. E então os jesuítas celebravam lá na vila e pude ter contato então com estas realidades, né? Tanto, sobretudo da vila, né? E fiquei muito com os papeleiros. E arrumei um cantinho num depósito de papel de um barraco, tinha lá um depósito que o pessoal catava papelão a semana, às vezes até mais, ia juntando em casa e depois vinha um caminhão e eles vendiam. Então morei lá um tempo e depois decidi caminhar com andarilho. Cheguei em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte fui viver na rua. Tio Maurício, depois... você chegou em Belo Horizonte em que ano? 82, final de 82. Depois fiquei na rua até 85. Deu uns 3 anos e pouco. E depois entrei para a construção civil para poder entrar na militância sindical. E então fui morar numa favela, antigamente não falava aglomerado, lá da Serra. Vivi 2 anos lá, 2 anos e um pouquinho. E aí trabalhava na construção civil e entrei como servente. E depois fiquei meio oficial de carpinteiro, mas sempre na oposição sindical, ligado à Central Única dos Trabalhadores. E depois eu caí de uma laje, aí me afetou os ombros, e aí não vi que estava difícil. Me apresentei a Dom Serafim, não é? Foi quem me acompanhou desde o tempo da rua, foi Dom Serafim. Na época o arcebispo... na época o arcebispo era Dom João o arcebispo. Lembrando aqui, como é que é? Dom Serafim era o arcebispo, como é que era? Não, bispo auxiliar. Dom João Rezende de Costa era o arcebispo, mas Dom Serafim me acompanhava. E aí depois nasceu a Pastoral do Menor. E aí eu fiquei na Pastoral do Menor muitos anos, e antes de sair da Pastoral do Menor, já estávamos começando com a Casa Madre Teresa de Calcutá, trabalhando com mulheres com trajetória de rua. Onde é a Casa Madre Teresa de Calcutá? Fica no bairro Saudade. E uma caminhada assim muito interessante, muito rica, porque muitas mulheres que eu conheci na rua, algumas vieram participar da casa, já com filhos, e sempre olhar a partir das crianças. Para nós, assim, trabalhar com estas mulheres era ter em vista as crianças. Então, tentar, assim como na caminhada a gente vai juntando os cacos da gente, né? A gente também, junto com estas mulheres, vamos juntando os nossos cacos. Então, é uma caminhada, assim, interessante, porque você deu uma palavrinha aí que me toca muito, esta imagem bíblica da sarça, não é? Tirar as sandálias. O povo da rua me ajudou muito a tirar as sandálias e senti que só podia entrar no mundo dele descalço. Como entrou Deus, através de Jesus, descalço na nossa história. Esse Deus que se vestiu de humano, ele se descalçou. Esta pedagogia da presença, né? Jesus de Nazaré. Chegou na calada da noite, nascendo à beira do caminho, e aí se aproximou muito da situação de rua, fora da comunidade. Nasceu na beira do caminho. Sempre se identificando com os últimos. Então, esse Deus em Jesus de Nazaré que chega descalço. E isto aprendi com o povo da rua. Eles foram me ajudando a viver essa kenosis,
esse esvaziamento. É preciso, sem arrogância, deixar que eles sejam os teus mestres. Eles me ajudaram a ser um discípulo da rua, os escutando, aprendendo com eles a partilhar a vida. Nada é meu, tudo é nosso. É muito isso na rua. É nosso. Existe essa mentalidade de guardar as coisas para o dia seguinte. Se você tem uma comida, você reparte logo. Você não guarda para o dia seguinte. Como os meninos de rua também, quando aí, no absurdo da rua, né? Tem muita coisa aí que a gente podia dizer, mas tudo que os meninos conseguiam na rua, gastava tudo. No mesmo dia, gastava com todos, comprava comida, enfim, a droga, enfim, nada para o dia seguinte. E tudo é para agora. E isso me ajudou muito a entrar nessa pedagogia da presença, o aqui e agora. Uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade encarnada. Você não guarda para amanhã. Você é disponível para hoje, para o aqui e agora. E isso aprendi muito na rua. A rua foi, para mim, uma grande universidade. E ela me ajudou a fazer uma leitura nova e sadia do Evangelho. Ela me ajudou a perceber em profundidade o Espírito de Nazaré. Esse Deus que em Jesus foi se fazendo passo a passo, que não chegou pronto a nós. Acho que isso é maravilhoso, né? Ele não aparece como esses heróis de cinema que de repente vem salvar uma cidade. Não, ele nasce de uma jovenzinha de um lugar desconhecido, né? Como diz aos Filipenses, se esvaziou. Se esvaziou. E de um lugar que não tinha expressão, nem política, nem religiosa, nem econômica, Nazaré. E a partir disso ele vai escutando a vida, escutando as pessoas, escutando as realidades do seu tempo. E os meninos e meninas de rua, o povo da rua, foi me ajudando a escutar a vida e a história a partir deles. Por isso, essa pedagogia de tirar as sandálias, ela é extremamente sadia, saudável, para viver uma espiritualidade e que se aproxime à espiritualidade de Jesus de Nazaré. Tio Maurício, de 2000 até 2012, quando eu estava morando e trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui no sul de Belo Horizonte, praticamente todas as semanas você ia lá almoçar junto comigo e com nosso querido Frei Cláudio Van Balen. Lembrança maravilhosa. Amanhã, tio Maurício, amanhã, dia 26 de setembro de 2020, Frei Cláudio Van Balen estará completando 88 anos de idade, né? Olha isso aí. Então, tio Maurício, então quer dizer que após você nascer em São Paulo, na infância, na adolescência, ter tido uma pequena passagem pelo seminário dos Freis Carmelitas em Graciosa, no município ao lado de Paranavaí. Isso mesmo. Mas foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Após você ter convivido com os pobres em Maringá, depois, após você ter convivido com os pobres, também vivendo numa das favelas lá em Curitiba, na Vila Pinho, ao lado da PUC, né? Isso mesmo. E após você ter conhecido e, assim, ter sido marcado a sua vida, o encontro com a Fraternidade Charles de Foucault, você diz que em 1980, de certa forma, dá para dizer que foi um grande divisor de águas na sua vida, com a vinda, sem dúvida, do Papa João Paulo II ao Brasil. Maravilhoso. Em 1982, 38 anos atrás, você chegou em Belo Horizonte, e aí, quer dizer, você já está em Belo Horizonte há 38 anos, conviveu vários anos morando nas ruas, convivendo com os irmãos e as irmãs, depois entrou para a Pastoral do Menor, depois ajudou a criar a Casa Madre Teresa. Quantos anos tem mais ou menos a Casa Madre Teresa? Nossa, tem... Olha que
porque ela começou em Santa Efigênia. A caminhada começou em Santa Efigênia, onde estava, na época, Padre Aloísio, Jorge Vitral. Ele era pároco lá, a gente já se conhecia, e então eu ainda estava na Pastoral do Menor, fiquei muito tempo ainda, mas ali estava sendo gestado a Casa Madre Teresa de Cálcuta. E aí algumas pessoas ligadas a Santa Efigênia, não é? Que foram percebendo a presença dessas pessoas que vinham da rua, e ali no espaço de muito acolhimento, porque Dom Aloísio, isso é muito forte nele, não é? De acolher os que estão aí, que chegam em busca de uma palavra, de um afeto, e muitas vezes de alguma coisa para aquecer o estômago. É interessante isso, né? Isso ficou muito marcante ali. Aquece o estômago, mas aquece também o coração. Então, esse exercício de uma presença que vai aprofundando esse sentido de proximidade, de que o outro ganhe visibilidade, de que o outro sinta que é verdadeiramente amado por um Deus que se faz presente em gestos humanos. Isto é maravilhoso. Então, Santa Efigênia, ali com a presença desse precioso irmão, Dom Aloísio, como eu disse, na época, Padre Aloísio, de abrir espaço para estas pessoas que chegam, para que elas sejam olhadas, sentidas, e de uma maneira mais concreta, amada. Esse é o coração de nosso Deus, revelado por Jesus de Nazaré. Então, ali estava sendo gestada a Casa Madre Teresa de Calcutá. E lá na frente, ela vai ganhar força. Mas veja bem, ali foi gestada, ali foi nascendo, foi engatinhando, e foram pessoas chegando, pessoas lindíssimas, sensíveis ao sofrimento humano, e sensíveis de uma maneira respeitosa. Não é simplesmente piedade, uma coisa que a gente trabalha isso na espiritualidade. Piedade é uma relação de poder, você tem, o outro não tem, né? Você sabe, o outro não sabe. Não, mas é exatamente essa dinâmica da compaixão, de você descer até o outro e se esvaziar para que com o outro e a partir do outro possa fazer esse caminho de subida. Então, isso ali, a Casa Madre Teresa, ela foi, e muito junto de pessoas da rua, mulheres que chegavam, tio Maurício, como eu faço com estas crianças? Eu preciso de um lugar. Quantos chegavam ali procurando, quantos muitas vezes na rua, ali em contato com a rua, já pela Pastoral do Menor, se tio Maurício, não posso, como eu vou criar essas crianças na rua? A violência, toda hora a polícia, a droga, o roubo, e aí diz, bom, precisamos trabalhar esse movimento de saída, precisamos de fazer esse êxodo, e a partir deles, não é? Então, foi acontecendo uma coisa maravilhosa, né? Então, a Casa Madre Teresa, ela foi ganhando força, mas veja bem, e passo a passo, passos pequenos, e nós não temos que ter pressa, precisamos de ser fiéis, não precisa ter pressa, no sentido de fazer na correria, mas ao fazer com atenção, e uma atenção amorosa, compassiva, fazer com profundidade, fazer com verdade. Eu acho que isso é importante, e eu sinto que os 30 anos de Nazaré foi isso, né? Jesus, ele foi, o discipulado dele exatamente de poder trazer todas essas realidades para dentro do coração, para depois se expressar, não é? No seu ministério, toda aquela realidade que ele experimentou,
como filho do carpinteiro, não é? Vivendo no meio dos pobres. E depois essa proximidade com as mulheres, com as crianças, não é? Com aqueles que ninguém quer, com os leprosos, com as pessoas que vivem à margem, esquecidas, não é? Isso me faz lembrar muito uma pessoa que meu pai espiritual, Dom Luciano, a gente tinha esse contato tão bonito, Dom Luciano, né? Sempre esse olhar de ternura, os irmãos sofredores de rua. Quantas coisas bonitas que vemos aí acontecendo na vida, não é? E isto, veja bem, a paciência que isto exige não só com as demoras da rua, mas com as demoras que há em nós mesmos, porque sempre estamos nesse processo de conversão. Não chegamos prontos, e sempre no contato com a vida, com esses irmãos da beira do caminho, os Bartimeus da história, que a gente vai se avaliando, que a gente vai se percebendo nas nossas fragilidades, nas nossas incoerências, nas nossas ambiguidades. Eles vão nos ajudando a rezar de uma maneira mais encarnada, não é? Eles vão nos ajudando. A gente vai construindo uma caminhada com discernimento, mas sem tirar os olhos da realidade daqueles que nos trouxe para ela, que são estes irmãos e irmãs de rua. Tio Maurício, você já, junto com o Frei Paulo Gabriel, você publicou um livrinho que é uma maravilha de espiritualidade libertadora, livrinho que tem como título Beijo de Deus, e pelo que eu sei, você não teve a oportunidade de fazer uma faculdade aí na academia formal não, né? Mas parece que você já fez doutorado junto com os irmãos e irmãs em situação de rua, não é? Meu mestrado, doutorado foi com eles e assim, uma coisa interessante, eu saí, segundo eles, né, aprovado. Segundo eles, eu saí aprovado. Mas, para mim, esse processo, ele continua, porque o discipulado é inesgotável. E a gente inicia o discipulado, mas a gente não conclui, não. Até a última respiração, estamos no discipulado. Até a última respiração é um aprendizado. Eu sinto isso. Então, embora eu fui aprovado, mas esse aprovado, eu colocaria de um outro jeito, uma reciprocidade nesse caminho do amor. Uma reciprocidade. Assim como muitos meninos, eu me lembro um fato na rua, eu não sei se eu conto isso, acho que conto no Beijo de Deus, mas de uma vez que cheguei tão cansado, debaixo de um viaduto onde tinha umas meninas de rua e a polícia sempre ia lá, sempre estava lá. E tinha as meninas, os meninos de rua, e um dia eu cheguei, eu estava com os pés doendo, e comentei isso com as meninas, elas esquentaram lá uma lata d'água, e depois puseram os meus pés nessa lata d'água e começaram a massagear meus pés. Uma delas eu vi há pouco tempo na rua, e depois uma outra falou para o menino, vai lá na padaria e traz um pão de queijo com café com leite para tio Maurício. E tio Maurício, ele sempre está olhando a gente, fazendo curativo e tudo, mas agora nós vamos cuidar dele. E depois que elas fizeram isso, de tio Maurício, agora deita e descansa. Aí eu deitei, elas me trouxeram um cobertor. Eu fiz de conta que até estava com um pouquinho de frio, eu fiz de conta que até ia dormir sem conseguir dormir, tamanha experiência. Como é que eu durmo, viver uma delicadeza de Deus, agora Deus vem através destas meninas e desses meninos a cuidar de mim, debaixo do viaduto. E eu pensei, e se a polícia chega agora e acha aquele homem deitado e vai averiguar, e quem é este homem? É da pastoral do menor.
imagine, como é que vai explicar que um agente de pastoral dorme na rua? Está ali, não é? Mas eu disse, bom, se isso acontecer, vamos ver como fica, mas certamente esse momento maravilhoso eu não posso perder. Então, são essas delicadezas de Deus que vêm através destes que a gente, entre aspas, cuida, né? Mas que também estes cuidam de nós. O beijo de Deus é isto, né? O beijo de Deus hoje a gente ampliou um capítulo, né? Onde eu cito mais a Casa Madre Teresa e mudou um pouco o título, né? É o beijo de Deus na rua. O beijo de Deus na rua. Esse é isso. Então, Frei Giovanni, ele fez lembrar muito bem esse livro. Ele está mais numa linha testemunhal. Ele foi gravado ali com o Frei Paulo Gabriel, numa capela lá no Barreiro. Ele me fazia as perguntas e eu falava, deixava a coisa fluir. Então, é isso, né? Simplesmente de ser uma caixinha de ressonância, né? Deixar que através da gente Deus fale e o povo da rua também fale. É isto, simplesmente. Ser um beijo de Deus é deixar que através de você, este Deus beija teus filhos, os mais machucados, e que em você, nestes, Deus te beija. Então, através de você, Deus beija aqueles esquecidos. E através deles, Deus nos beija. Tio Maurício, se você puder falar assim, olho no olho, igual você está agora olhando para esse pontinho aí que é a câmera, por 38 anos de experiência, de convivendo com os irmãos e irmãs em situação de rua, com crianças abandonadas, com adolescentes abandonados, com mulheres que são empurradas para a prostituição, diante de tanta gente que tem preconceito, que pensa que as crianças e adolescentes em situação de rua são os capeta presente, que é violência, e foge deles, e levanta o vidro do carro. Volta e meia aí, a gente ouve notícias de irmãos, pessoas que parece que de humano só tem o nome, e joga gasolina, e incendeia os irmãos de rua, coloca chumbinho na comida. Se você, com 38 anos, convivendo com os irmãos e irmãs em situação de rua, desde criança até os mais idosos, que você partilhe conosco um pouco do que você já falou lá no livro Beijo de Deus na Rua, mas para a gente registrar aqui também, o que você diria para as pessoas assim, olhando olho no olho? A gente fica um pouco assim, tocado, comovido de tantas as coisas que massacram a vida, de pessoas que legitimam gestos de aniquilação, de total descuido com estes irmãos e irmãs que estão à beira do caminho. Mas sabemos que tem tantos outros irmãos e irmãs que se voltam, que se preocupam, não por culpa, mas por ternura, por compaixão. Mas o que eu podia dizer é que nós nascemos de um ato amoroso de Deus para vivermos concretamente este mesmo amor junto daqueles os mais machucados, né? Não é? Quando falávamos da encarnação, do Verbo, este Deus que se fez um de nós, exatamente para alcançar os mais esquecidos, mais distantes, e para poder falar ao mundo a partir deles. Então, quando nós nos esbarramos em algumas dificuldades que vêm pela cultura, pelos condicionamentos, mas que a gente, pelo menos, tenha assim, um gesto de humildade, de acolher em nós as nossas fragilidades, mas que as nossas fragilidades não nos fechem, mas que a gente possa se abrir às dores do mundo através daqueles que estão ali concretamente no corpo a corpo,
não é? Da gente poder acolher em nós as nossas limitações, mas um acolhimento amoroso de tal forma que os nossos, vamos dizer assim, as nossas mazelas, as nossas dificuldades não nos aprisionem, não nos congelem, não nos anestesiem, mas que a gente se abra para este mundo que está aí e se coloque de alguma forma, que necessariamente, porque muitos não dão conta de estar no corpo a corpo, mas se faça junto daqueles que estão ali lidando no corpo a corpo, no sentido de ajudar aqueles que concretamente estão no corpo a corpo, e que se permita trabalhar essas amarras, esses fechamentos, não é? Que isso que é bonito, não é? Trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar os nossos medos, trabalhar as nossas resistências. Isto para quem está num caminho de fé e que pertence a um credo e que está na vida da igreja, seja qual for a igreja, ou católica, cristã, ou evangélica, ou sejam espíritas, seja quem for, sejam aqueles que não têm uma crença, mas que o coração é um lugar do amor, e seja aberto às dores do mundo. É isso que é maravilhoso no ser humano, para além de uma crença, viver, né, um caminho que saia fora dessa separatividade, né? Eu me faço junto com o outro, porque nós compomos uma família humana. É isso que eu diria a todos nós. O medo é o inimigo do amor. O apego e o medo são os grandes inimigos do amor. E eles precisam de ser trabalhados. Nós não podemos alimentá-los, não é? Porque aí nos isolamos. Aí ficamos no nosso mundo fechado, que certamente não nos faz feliz, não é? E a gente é feliz quando se abre num sentido de pertença ao mundo, às dores do mundo, nos fazendo junto com aqueles que estão diretamente com todos esses irmãos e irmãs. Não é? Então, isso que eu poderia dizer, nós somos carentes de trabalhar uma verdadeira pedagogia do desarmamento, porque somos armados, né? E precisamos de trabalhar isso, né? E nesse sentido, a espiritualidade de Nazaré, o discipulado de Jesus, vem nos ajudar, vem nos fortalecer. Todo o ministério de Jesus, voltado para os pequenos, para os esquecidos, vem nos ajudar, vem nos fortalecer. Quando a gente olha este irmão tão querido, o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, quando a gente olha a pastoral de rua aqui, quando a gente olha tantos irmãos e irmãs que, pela força do testemunho, pela força de uma genuína compaixão, toca as pessoas, e muitas vezes ficam até odiados por tantos, porque se sentem incomodados. E por que será que se sentem tão incomodados? O que precisa ser olhado? O que está por trás desse ser tão incomodados? Né? Eu acho que quando nós nos voltamos contra esses que estão a favor da vida, o que está por trás disso que precisamos de olhar? Porque nós nascemos para ser felizes. E só é possível ser feliz se nos encontramos e somos no caminho do amor. Ô tio Maurício, o que significa São José, o operário, carpinteiro, pai de Jesus para você? Bom, São José, eu tenho um carinho imenso com São José. É interessante até de ter escolhido um pouco de ser carpinteiro, porque tem na minha carteira profissional. Eu sou oficial de carpinteiro. São José, o homem do silêncio. São José, o homem disponível. São José, o homem da inteireza. São José, o homem da pertença. São José, certamente, esses traços de uma genuína espiritualidade, e ajudou tanto Jesus. Como ajudou Jesus? Não é? Este homem
certamente da não violência, que foi alimentando no coração de Jesus um jeito de se expressar no mundo, na simplicidade. O homem que não é das letras, o homem que é do gesto, o homem que escuta, o homem que obedece, mas ele obedece àquele que é a fonte do sopro, ele obedece àquele, o eu sou, aquele que apareceu nas chamas ali a Moisés, através da chama na sarça. E no coração de São José ardia uma sarça. E ele pôde expressar isso a Jesus. Não com a eloquência das palavras, mas dos gestos, da simplicidade, da humildade, do silêncio, certamente da generosidade, da proximidade e certamente da compaixão. São José, o quanto que ele me ajuda para que eu seja, passo a passo, um discípulo fiel ao Mestre Jesus, que foi tão fiel e tão íntegro no seu discipulado. E Jesus, no seu discipulado, quanto que acolheu de São José, quanto que ele acolheu. E nessa escuta, nesse acolhimento, nesse guardar no coração, que certamente, ao longo do seu discipulado, com que profundidade tudo foi se construindo, para ele expressar, até no seu ministério, as ressonâncias de José na sua interioridade. Esse homem do gesto, esse homem do silêncio, esse homem da escuta, esse homem orante. Tio Maurício, que beleza, que maravilha. Tio Maurício, você peregrinou também, saiu de Belo Horizonte, foi lá para o Nordeste para encontrar Dom Helder Câmara, para encontrar Dom Antônio Fragoso, que foi bispo da Diocese de Crateús, lá no sertão do Ceará. Isso mesmo. Encontrar o Padre Alfredinho. Alfredinho, meu santo Alfredinho. Periferia de Crateús, sertão. Muito bonito, muito bonito. Bom, eu cheguei, estava tendo um encontro, eu estava ouvindo das fraternidades Charles de Foucault, lá do sertão, lá de João Pessoa. E aí eu fui para o sertão, passei por várias regiões do sertão, não é? Da Paraíba, fiquei com uma família lá na Seca, e depois, então, cheguei a Crateús, estava tendo um encontro da CPT regional. E lá, então, conheci Padre Paco, um jesuíta, um homem de Deus, um homem despojado. Conheci também um irmãozinho de Jesus, não é, que vivia com os lavradores. E depois Alfredinho, eu fui com ele na zona, passando ali pela zona, e as mulheres tomando bênção de Alfredinho, bênção, pai Alfredinho, aquele homem inteiramente despojado, não se pertencia. Alfredinho não se pertencia. Um homem da contemplação, um homem do mistério, um homem que cheirava povo, que cheirava terra, que cheirava vida, que cheirava seca, que cheirava a esperança de Jesus de Nazaré. Depois, com Dom Helder, lá em Recife, fiquei com uns 15 meninos de rua, foi uma experiência bonita. Fiquei com Demétrios, um agente de pastoral, este jovem que encarnava toda essa realidade da rua de uma maneira tão evangélica, no sentido da genuína compaixão, da simplicidade, do despojamento. Um homem completamente desarmado diante da polícia, que às vezes o jogava no camburão, e depois lá vinha Dom Helder. Coisas, é muito bonita, é muito forte. Conheci uns irmãos que iam para o cais lá, com as mulheres do cais, um religioso bonito, irmão Marcos, com as mulheres do cais, mulheres da zona. Então, Recife também foi um lugar onde eu pude beber, onde eu pude fortalecer,
por pura graça, meu discipulado. Muito bonito, não fragoso, aquela simplicidade, voltando um pouquinho agora a Crateús, ali, realmente, esse rosto de igreja encarnada, essa profecia viva. Olhava da manhã este homem, este coração que é para além do corpo, daquele corpo pequeno, não sabia como podia, naquele corpo pequeno, caber um coração tão imenso, tão cheio de Deus e da humanidade. São coisas assim, muito bonitas, muito fortes. Isso, certamente, na vida da igreja, é o genuíno fermento, é o verdadeiro sal, aquele que tempera, e tempera com beleza. E são pessoas que, como Jesus, aprenderam a olhar os lírios do campo e, ao mesmo tempo, não se dobrar, não, como diz o profeta Isaías, a chama que ainda fumega, ainda com todas essas lutas em tempos tão complicados, mas a chama está lá. O caniço não rompe, sustentado por uma mística, por uma confiança, por uma entrega. São estes homens. Pude estar com Dom Pedro Casaldária, quando ele passou por Minas, e deixar uma coisa vinda de um menino na prisão, que deixei para ele o que este menino fez na prisão. E Dom Pedro, com aquele olhar, aquele homem também miúdo, mas como que pode, num corpo miúdo, ter um coração tão imenso? Então, aí a gente vai percebendo o mistério do amor, a força do amor, que nos rompe, que vai para além de nós. Então, são essas pessoas profundamente seminais, né? E é bonito isso na vida da igreja, na vida do mundo. Isso é a verdadeira profecia, o verdadeiro espírito do cuidado. Então, estas pessoas são pessoas assim que eu tenho como meus santos, sempre me inspiram, me ajudam a rezar, me ajudam a viver, me ajudam a continuar no meu discipulado, sempre inspirado em Jesus de Nazaré, a partir daqueles, e muitos deles que ninguém quer. Tio Maurício, você falou várias vezes, partilha conosco um pouco, para quem não conhece, sobre a espiritualidade dos irmãozinhos de Foucault. Qual a beleza espiritual? Para quem não conhece, qual a beleza mística, espiritual, profética que está nos irmãozinhos de Foucault, que te cativou e mexeu muito com você a ponto de levar você a se apaixonar pela causa dos irmãos que estão em situação de rua? Bem, e tudo começou com Charles de Foucault, quando foi viver no deserto, depois da sua conversão. Charles de Foucault foi depois padre, depois trapista, e depois lá, numa trapa na Síria, foi socorrer uma mãe que estava morrendo, dar uma assistência, e a partir dali, ele viu a família de Nazaré e decidiu deixar a trapa e foi viver no deserto, foi viver com os tuaregues, lá foi assassinado, depois deixou escritos, não é? E alguém juntou esses escritos, possivelmente Louis Massignon, não é? Que quase viveu com ele, Louis Massignon. Depois desse escrito, um dia René Voillon pegou esses escritos e, através desse, se inspirou e fundou as Fraternidades Charles de Foucault. No sentido, a mística viver no anonimato, ali de igual para igual, junto dos pobres, no lixão, como operário, as irmãzinhas vivendo na periferia. E eu, em contato com esta espiritualidade, e quando eu fui para a rua, foi muito isto, de viver uma presença silenciosa, não é? E não é simplesmente mais um na rua, mas este que chega de ali viver o espírito das Fraternidades Charles de Foucault,
não é de ser uma presença amiga, solidária. Não estou ali para falar de Deus, né? Não estou ali para falar de uma doutrina, falar de um dogma, mas ser um sinal, ser um irmão ali entre tantos, ali, simplesmente isto, às vezes um caído na rua, um irmãozinho com quem eu durmo, está doente, precisa de um remédio, sofredores de rua solitários, e sentar do lado dele, mesmo quando, porque alguns até doentes mentais, mas simplesmente sentar e ficar ali, não é? Num silêncio, não é? Sem nada fazer, mas no sentido de ser, mais do que fazer, ser. Eu não estou ali para fazer, e quando estiver fazendo, que eu seja no que eu estou fazendo. Para além do fazer, ser. Quando você toca o outro com o olhar, você seja nesse olhar. Por acaso você diz algo, seja nesse algo que você diz. Mas quando você escuta, seja nessa escuta, para que o outro sinta uma presença amiga. Não que tenha para ensinar alguma coisa. Não está ali para ensinar alguma coisa. Mas está ali para estar juntos. De repente podemos fazer uma comidinha junto. Eu nunca bebi, não bebia, mas tinha os irmãozinhos que bebiam. Quando estava sem jeito de sair, tudo, por que não comprar uma cachaçinha? No dia de domingo, que é uma profunda solidão, e quando ele bebe o primeiro gole, ele começa a contar coisas. E coisas que você precisa de ouvir. E coisas que ele não diria para qualquer um, no sentido da confiança. E, de repente, você despertou uma confiança. Esse é o verdadeiro espírito das fraternidades, Charles de Foucault. E você desarma quando você está desarmado. Então, o outro pode se expressar, o outro pode ser. Por quê? Porque você está esvaziado, não é? Você está disponível para uma escuta, porque na escuta você está pronto a ser, porque ele te deu essa força, né? Para que você seja em relação a ele. Esse é o verdadeiro espírito das fraternidades. Não é você fazer coisas, não é você ensinar coisas, isso até pode acontecer. Mas o que sobressai é você ser em tudo isso. E ser de uma maneira leve, sem julgamento. Ser de uma maneira que o outro sinta que aquele espaço é um espaço onde ele também pode ser. Tio Maurício, você já narrou e o Frei Paulo Gabriel transcreveu, saiu o livrinho Beijo de Deus na Rua. Mas imagino que se você for contar o que você já ouviu e viu e aprendeu do reino de Deus, Jesus, das crianças de rua, dos adolescentes em situação de rua, dos irmãos, das irmãs em situação de rua, você poderia ficar narrando tem muita coisa. vezes direto, né? Mas se for para você escolher, assim, você já contou alguns casos aqui. Se for para você escolher mais 1, 2 ou 3, imagina assim que seria muito bom para o povo brasileiro ficar sabendo. Conta mais 1, 2, 3 casos aí que você acha que foi assim uma aula de doutorado que você recebeu nas ruas ou na calçada? Meio fio na calçada. Tem coisas assim que não, marcaram muito, né? Mas uma delas, né? São tantas, né? Eu me lembro quando um menino de rua me contou que estava doente, que tinha uma doença de rua, que ninguém podia saber e tudo, mas que ele podia contar para mim e ele precisava de ajuda. E eu disse, bom, então vou vir bem cedo. São dois fatos parecidos, aliás, que se aproximam, e acho que vou contar os dois, porque um está no Beijo de Deus, o outro veio nessa, não nova edição, mas que foi feito um acréscimo. Este menino, eu disse, vou vir bem cedo, porque lá tem que pegar senha e tudo. No outro dia fui bem cedo,
Era um grupo mais ou menos de uns 8 meninos. E cheguei, e tinha um que estava acordado. Ele disse, tio Maurício, o senhor aqui, eu nunca vou cedo na rua, porque eu vou acordar os meninos na rua. Então ele ficou admirado. Não, eu vim aqui porque o Rodrigo, ele está precisando de uma ajuda e é bom, então ele vê um pouco a saúde dele e marcamos. E aí então... ele começou a chacoalhar o Rodrigo, porque dormia. Acorda aí, Rodrigo, acorda aí que tio Maurício chegou. Tio Maurício chegou. E aí ele disse uma coisa que me impactou muito. Ele disse o seguinte, acorda aí, tio Maurício chegou. Quem dorme, isso é o que ele disse, quem dorme não vê Deus passar. Quem dorme não vê Deus passar. E isso produziu em mim um efeito tremendo. E me veio várias questões. O que é que nos faz dormir, que Deus passa e a gente não vê? Há tantas coisas que nos faz dormir. Alienação, egoísmo, nos ocupar de uma maneira fechada das nossas coisas, de tal forma que a gente não percebe ao nosso entorno. Tem tantas coisas que nos mantêm dormindo. Deus passa, a gente não vê. Acorda porque Deus passa. Como o anjo que insistiu de acordar Elias, acorda, levanta, uma. E mesmo quando ele voltou a dormir, acorda, dá lá a água novamente e um alimento, acorda porque o caminho é longo. E lá no Horebe, mesmo Elias fechado dentro de uma gruta, Deus passa e diz, saia, quer dizer, acorde. Que eu vou passar. E Elias então sai. E Deus passa na brisa. Deus passa na brisa de um olhar de um menino de rua, de um sofredor de rua. E simplesmente um olhar de quem está à margem. E Deus está passando. Se a gente espera de simplesmente ver Deus passando numa coisa espetacular, mas Deus não é. Deus passa, a gente não vê. Porque a gente está ocupado demais consigo mesmo. Autoimagem, a gente está ocupado com tanta coisa que Deus passa, quer ser visto, acolhido, ele simplesmente passa. E foi isto que este menino me disse, que me tocou e que sempre me toca, que Deus sempre passa. E eu sempre corro o risco, os meus retrocessos, de dormir, de voltar a dormir. Se não for vigilante, como diz Jesus de Nazaré, se não for um homem vigilante, se não for um homem orante, se não for um homem de olhos na realidade, aberto aos acontecimentos da história, eu posso voltar a dormir e Deus continuamente passa. E uma mulher, uma jovem, que tentamos tantas vezes ajudá-la, e ela tinha as recaídas dela, muitas recaídas, e um dia nós temos aqui uma Cracolândia, né, também, na Pedreira, e estou passando e vejo de longe aquela jovem tão desfigurada. E quando me aproximei para abraçá-la, ela disse, por favor, não me abrace, eu estou horrível. Aí eu sentei do lado dela e fiquei num silêncio que me levou a um momento de profundidade e simplesmente rezar aquele momento. Não só no sentido de trazê-la na minha oração de entrega, mas também de me trazer naquele momento, para que naquele encontro Deus através de mim seja. E depois de um longo tempo que saí, ia descendo, ela gritou, tio Maurício. E eu li, ele disse, me ajude a sair da rua. E disse, vamos sair da rua. Eu tenho que pagar umas pedras de crack, não posso sair da rua devendo. Aí fomos pagar essas pedras de crack. E depois fomos caminhando, e depois de algum tempo, ela já firme, ali em Santa Ifigênia, na Estação da Vida, eu fiz uma pergunta a ela. Perguntei para ela, e depois de tantos, vamos de novo, queria te perguntar, por que tio Maurício não desiste de você? Por que tio Maurício não desiste de você? E ela me disse uma coisa que isto também está no meu discipulado com muita força, está na minha diaconia com muita força. Tio Maurício, o senhor não desiste de mim, porque Deus não desiste de mim.
E isto produziu um efeito dentro de mim, no sentido de uma fidelidade à missão. Deus confiou a Pedro e aos apóstolos, ali em Pedro, cuida do rebanho. E como se ali também Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nenhum de nós. Nós não podemos desistirmos de nós mesmos, nós não podemos desistirmos do outro. Temos. E o que é que alimenta, que dá força para que a gente não desista? O que é que deu força a Jesus para não desistir? Porque Jesus não tirava os olhos do Pai, a quem ele chamava de Abá. Ele não tirava os olhos do povo sofredor. Esses dois grandes lugares da transcendência de Jesus, esses dois grandes apaixonamentos de Jesus. Jesus não desistia dos seus apaixonamentos. É isto na vida da igreja, e vemos isso de uma maneira tão forte no Papa Francisco. Ele, este homem profundamente gestual. Deus não desiste de nós. Papa Francisco, ele vive isto. E tantos irmãos e irmãs que conhecemos, que estão aí na diaconia do reino, que não desistem da luta, porque vivem em profundidade um Deus que não desiste de nós. E nós não podemos desistir de nós mesmos. E nesses nós mesmos está incluída toda a humanidade. E dentro dessa humanidade, aqueles que estão à beira do caminho, os Bartimeus da história. Que maravilha, meu querido tio Maurício. Maurício, nós poderíamos ficar proseando aqui uns 2, 3 dias, né? Mas mais algumas perguntinhas para completar um pouco mais aqui. Ao longo da história também, você já teve grandes amores, se tornou pai, né? E já foi companheiro, pelo que eu sei, de 2 mulheres, não é? Você tem filha? Pode contar um pouquinho como é que é essa história? Bom, a vida tem a sua dinâmica, né? A gente, passo a passo, vamos aprendendo, mesmo quando escutamos os nossos equívocos, quando escutamos as nossas arrogâncias, quando escutamos os nossos fechamentos, e isso implica também o processo de um discipulado, a gente vai tateando, a gente vai caindo aqui, levantando ali, e deixando que a vida, porque a vida não é boa nem má, a vida é mestra, e a gente vai aprendendo, não é? Com os nossos fracassos, com os nossos retrocessos, e viver de uma maneira construtiva as nossas crises. É isto? E como podemos imaginar o crescimento do ser humano sem crise? Então, é claro, né? Estas pessoas que passaram pela minha vida, eu pela vida delas, elas me ajudaram no meu crescimento, e muitas vezes de maneira até dolorosa, porque trabalhar os nossos condicionamentos, trabalhar posturas, e muitas vezes aí o esvaziamento do ego, que nós chamamos de kenosis, né? É a morte do ego, vamos dizer assim, não é? Isso o ego se rebela. Então, somos vaidosos, narcisistas, então, mas a gente, ao longo do caminho, também vai, não é? A gente vai aprendendo, não é? Então, com a primeira companheira, tive uma filha que tem me ajudado também nas suas dificuldades, tem me ajudado a olhar as minhas dificuldades e trabalhá-las. Muitas vezes não é fácil, mas tem me ajudado. Quando em silêncio, né, faço meus questionamentos. Depois tive uma outra esposa que me ajudou enormemente, e com ela uma caminhada que me levou a uma profundidade, de uma maneira, tendo aí 2 filhas, e que também me ajudam muito, uma delas já me deu um neto, né, como a primeira me deu uma linda neta, já aí nos seus 16 anos, e meu neto com 3 anos, então,
este universo de relações, né, com duas mulheres, com todos esses frutos, tem me ajudado a aprofundar a minha vida na diaconia do reino. E de também compartilhar essas experiências com outras pessoas na vida da igreja. Quanta coisa, né, bonita tem acontecido, né? E muitas pessoas que entraram nesta caminhada da minha vida, que as conhecem, minhas filhas, né? Não conhecem a mãe da Karen, conhece nome, porque falo para algumas, mas, sobretudo, Regina conhece. Então, quanta coisa pode acontecer, como amizade, como presença viva na vida da igreja, coisa muito bonita. Então, e como muitos meninos e meninas de rua lembram, né, a tia Regina, né, e lembram das outras filhas, né, as que conheceram a Karen, né. Karen também fez uma vez um trabalho na Rua Bonito, não é, que até um episódio que houve, que está no Beijo de Deus, nessa época, esse grupinho a Karen conheceu, lá na Gameleira, não é? Então, são estas presenças que têm me ajudado ao longo desse caminho, né? Agora, esse discípulo aqui, por pura graça, também precisa, como uma pedra bruta que foi encontrada, e sendo lapidado, mas dá trabalho, muito trabalho. Então, eu vejo aí que esse sentido da paciência, como precisa ser trabalhado por todos nós, como precisa ser trabalhado também na vida da igreja. E a vida em família, ela ajuda a gente a trabalhar isso, né? Quando a gente vê as nossas preces, e muitas vezes de uma maneira egoísta, e às vezes até narcisista, então, olha, precisamos nos cuidar para não nos perdermos no caminho e voltarmos a dormir, lembrando lá o episódio do profeta Elias. Corremos esse risco. E a Igreja de Jesus no mundo, não é? E a partir dos pequenos preferidos de Jesus, tem que ser uma igreja acordada, feita de pessoas acordadas, desperta, para não se perder aí nas suas escuridões, que tanto precisa ser trabalhada passo a passo. Ô, tio Maurício, você já fez referência a várias pessoas que marcaram muito a sua vida. Paulo II, Dom Serafim, Dom Helder Câmara, Dom Antônio Fragor, Dom Luciano, Dom Helder Mendes, Dom Helder, mas tem outros. Tá legal. Isto. Imagino que não temos tempo aqui de você citar todo mundo, e você teria que citar todo o povo de rua, todos os irmãos, as crianças, os adolescentes de rua. Quer citar mais alguns nomes que têm feito caminhada? Olha, caminhada, citar Frei Cláudio. Frei Cláudio é uma pessoa assim que sempre foi Van Balen, da Igreja do Carmo. Ele sempre foi muito presente na caminhada da Casa Madre Teresa. E um irmão que eu tenho, eu pessoalmente, uma grande gratidão. Hoje eu sei que este irmão vive nas suas limitações de saúde, mas ele deixou pegadas em muitos corações, em muitas vidas, e particularmente na Casa Madre Teresa de Calcutá, não é? Quantas vezes eu via nele uma profunda indignação quando trazia as situações de rua, em muitas, e até nas moradias das famílias acolhidas à rua, e muitas que ele foi comigo até lá, né? Este homem também que, numa espiritualidade de pessoas descalçadas, puderam, a partir de uma genuína compaixão, se fazer próximo. Então, tá aí, né? Lembrei de Dom Aloísio, já citei também, um irmão muito querido, não é? Tem muitos aí que estão aí na vida da igreja, alguns já se foram, não é? Mas queria lembrar com muito carinho, e muito, não só em relação ao povo da rua, mas também aí a Casa Madre Teresa de Calcutá, Frei Cláudio,
Temos os agostinianos também, são irmãos muito queridos, não é? A gente, quando fala nomes, mas a gente traz outros aí da família agostiniana. Se eu falo Frei Paulo Gabriel, e junto a ele tem outros irmãos que estão aí apoiando a Casa Madre Teresa. Então, tem muita gente que está aí na vida da igreja, pessoas muito especiais, né? E citando também os mestres, temos muitos mestres aí da rua que têm me ajudado, né? Se fosse citar nomes, tem muitos, tem uma Célia, tem uma Teresa, tem uma Raquel, tem tantos, né? Tantas, que elas têm me ajudado a ser uma pessoa melhor, têm me ajudado. E nos retrocessos, nas recaídas, muitas vezes que acontece com mulheres que a gente acolhe na casa, mas ela sempre faz nos lembrar, isso é importante, que também nós vivemos as nossas infidelidades, nossas incoerências, as nossas recaídas. Ela sempre vem nos lembrar. E aí uma coisa de Jesus: não julgueis, não julgueis. Jesus diz isso. Jesus, e de uma maneira tão bonita: porque me chamas de bom? Só um é bom, só um é bom, só Deus é bom. Nem Jesus ali se falou, sou bom, para dizer a nós, quando nos pede, não julgue ninguém, porque o julgamento mata. O julgamento faz um caminho contrário ao caminho do amor. O julgamento exclui, o amor aproxima. O amor inclui. Tio Maurício, estamos quase terminando, mas tem que te fazer mais 2 perguntinhas. Você se tornou um grande pregador de retiros. Já tive notícia que você já foi convidado para pregar retiro para as freiras, para os padres, para os leigos, partilhar um pouco dessa beleza, dessa espiritualidade do servo que você vivencia, né? Estes retiros, né, que andei pregando aí com alguns amigos, que eles sim, pregadores de retiros, eles sim. Então, teve retiros que preguei sozinho, né? Sozinho no sentido de que não tinha esses 2 companheiros. Um já voltou para a casa do pai, Frei Paulinho, a quem deixou pegadas no meu coração, na minha vida. O quanto este homem de Deus me ajuda, são ausências que são presença. Dom Aloísio, pregamos muitos retiros para clero, inclusive clero religioso, não é? E outros preguei sozinho, para irmãs, também para clero. E, bom, na verdade, o que a gente ali simplesmente deixa permitir que ali fale as dores do mundo, e nela Jesus de Nazaré, nos iluminando e me iluminando nas partilhas que faço, sempre a partir da palavra de Deus e na palavra que vem do povo. Então, isto, pegando imagens bíblicas e pegando situações da rua, e aí, estes retiros, que certamente o que eu pude sentir que ali as coisas parece que acabaram caminhando bem. E me lembro um pouquinho, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa da rua, pode vir alguma coisa aí desse pastoreio, dessa figura pequena, insignificante, mas simplesmente como barro, aí um vaso de barro carregando um tesouro. Eu acho que é a força da graça de deixar que ele fosse em mim. Essa é a força da graça, né? E levá-lo a sério, levar Deus a sério. Então, esse vasinho de São Paulo, um vaso de barro que carrega um tesouro. Então, esses retiros foram uma grande experiência de oração, de silêncio, de escuta através dessas imagens bíblicas, escutando a vida
na vida desses irmãos e irmãs que eu digo à beira do caminho, crianças, jovens, doentes da rua, aqueles que muitas vezes ninguém quer. Então, esses retiros acabaram sendo uma experiência muito rica, muito interessante, e para mim, de muitas vezes escutar alguns padres, de perceber que ali, eles percebendo que quem falava era Deus através da rua, passando por este pequeno irmão aqui, né? Como eu dizia no retiro, por favor, eu sou como uma flautinha pequenininha, insignificante, quem toca ele pega essa flauta e toca músicas lindíssimas. Por favor, não olhe a flauta, escute a música, escute a vida. Que maravilha. Tio Maurício, para terminar, o que está faltando a gente falar? Palavra que você gostaria de dizer para o povo brasileiro hoje, em 25 de setembro de 2020, quando estamos imersos numa grande noite escura, com um desgoverno federal fascista, autoritário, incentivando o agronegócio, incentivando o desmatamento da Amazônia, fazendeiros colocando fogo no Pantanal, a violência aumentando. Hoje, 140 mil pessoas mortas pela pandemia do novo coronavírus, tanta devastação ambiental, as mineradoras triturando tudo. Nesse contexto aí, o que é preciso dizer? Olha, quando a gente lida com uma situação tão grave, imensamente estúpida, absurda, fica difícil até expressar em palavras uma indignação que nos ultrapassa, e a mim pessoalmente me ultrapassa. É uma coisa, eu vejo o que está por trás disso quando nos aprisionamos em nós mesmos e nas nossas buscas pessoais, quando pensamos mais nos nossos bolsos do que na vida. E isso daí é isso tudo que a gente está vendo. É tudo isso que a gente está vendo. Quando a gente olha mais o sucesso da nossa carreira do que o fortalecer a vida, então a gente se perde. A gente se perde. Aí a gente compromete a vida como um todo. Não é? Escutar a vida a partir dos últimos. Escutar a vida a partir dos últimos. Como fez Deus em Jesus de Nazaré. Se nós escutássemos o Brasil, começando a partir dos últimos, certamente a gente estaria evitando toda essa tragédia. É verdade que nesse momento de pandemia é uma tragédia planetária, mas a nível de Brasil, quer dizer, um total desrespeito à vida. E por que desrespeitamos tanto a vida? Porque certamente estamos tão aprisionados em nós mesmos, estamos tão fechados nos nossos interesses, e isso, então, quando você vê os crucificados da história aí vendo esse acontecer tão triste, é difícil até de nomear, né? Eu acho que muito de que Jesus viveu de indignação, muito de que vivemos, muitos de nós, é de perceber a estupideza, assim, a força destrutiva do egoísmo, e esse egoísmo muito bem articulado por aqueles que se convêm entre eles, e que não têm um olhar a partir dos últimos, dos pequenos. Isso que profeticamente Padre Júlio Lancelot tem mostrado isso de uma maneira muito viva, e que muitos de nós tentam aí, no passo a passo, no cotidiano, no contato com a rua, aí nos lugares onde as pessoas estão totalmente
esquecidas. Então, isso reflete. Essas pessoas, elas governam a partir de quê? A partir de quem? É a partir da vida. É a vida que é contemplada. É essa vida ferida e caída, que é olhada com uma inteligência conectada ao coração, que é o lugar da compaixão. Então, certamente, tudo isso que estamos vivendo de tão desastroso, de tão triste, é porque não olhamos a vida a partir da vida, mas olhamos o mundo e as coisas a partir dos nossos interesses. Então, é isso que é trágico, né? É isso que mata a vida. É isso que... E nós aí que estamos teimosamente resistindo, é porque Jesus também disse aos discípulos, olha, muitos de vocês serão incompreendidos e serão, inclusive, arrastados aos tribunais, vocês serão perseguidos e até mortos. Mas certamente, quando matam a vida nestes que estão aí à beira do caminho, no mundo de desesperança, aí morremos também nesse sentido de que a nossa vida não nos pertence, mas esses que estão na diaconia do reino morrem de uma maneira pascal, no nosso esvaziamento, na nossa entrega. E são esses gestos pascais que trazem vida, quando nesse cenário que contemplamos, mais fala forte, aparentemente, a morte do que a vida. Mas de uma tristeza imensa, num país que os nossos governantes governam mais a si próprios do que a própria vida, no sentido do serviço, Tim Maurício, você é presença do Deus solidário e libertador no nosso meio. Deus nos beija através de você, Deus está beijando o povo na rua, nas periferias, onde estão as pessoas violentadas, discriminadas, vivendo muitas vezes debaixo de tantas cruzes, e você sendo um servo de Deus. Eterna gratidão a você, Tim Maurício, por estar só em Belo Horizonte já há 38 anos, testemunhando essa presença de Jesus Cristo, com São José, o homem justo, do silêncio, justo, acompanhando justo. São José é justo. Poucas pessoas na Bíblia são chamadas de justa. Noé é justo. Essa palavra linda. É justo, né? Justo, homem justo. Isso mesmo. E que a Igreja de Jesus, que todos aqueles que lutam pela vida, aprendam a beijar através de suas entregas, através do seu compromisso com a vida, que teimosamente não desista de ser um beijo de Deus, um beijo da vida na vida, sobretudo na vida onde é aniquilada e ameaçada. Que Deus nos encoraje e nos fortaleça através desses irmãos e irmãs, que é a grande razão da nossa diaconia, do serviço e da presença de igreja, de fé, aí no meio do povo sofrido. Amém. Aleluia. A você, meu irmão querido, que eu conheço a tua luta, você certamente, meu irmão, isso eu posso dizer com o coração aberto, você é um beijo demorado de Deus nas feridas humanas. Amém, aleluia, uai, auerê, axé, que beleza, que beleza. Muita paz para nós, muita paz para este povo, para a humanidade, para todos nós. Que beleza, Tim Maurício. Como diz Jesus, coragem, eu venci o mundo. Coragem. Podemos até bater palma, né? Podemos bater palma. Isso mesmo, meu irmão. Que Deus continue aí na sua luta também, viu? Que você vai aí na força dos pobres, na força de Jesus de Nazaré, nesse exercício de uma genuína profecia. Amém. Deus te fortaleça e te abençoe também. Muito. Estamos juntos
sigamos a caminhada, com Deus na guia. Amém. Um beijo de Deus para todos. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto.